Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula e no vídeo de hoje nós daremos continuidade ao nosso conhecimento sobre as folhas. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Botânica. Então, no vídeo de hoje nós daremos continuidade sobre as divisões do limbo, começando sobre o ápice da folha, que pode ser acuminado, agudo, cuspidado, emarginado, mucronado, obtuso, retuso e truncado. Começando pelo acuminado. Então, o acuminado, o seu ápice ele é excessivamente agudo. Então, o ápice da folha é super fino. Nós temos o agudo, que ele é terminado num ângulo agudo. Então, ele não é excessivamente fino na ponta. Ele termina numa parte mais fina, porém, nem tanto quanto o anterior. Nós temos o cuspidado, que ele termina em uma ponta fina, menor do que a aguda, e um formato um pouco mais diferente, que ele termina mais alongadinho na ponta, na forma aguda. Nós temos o emarginado, que é terminado numa reentrância um pouco profunda. Então, na ponta da folha, em vez de ela terminar pontudinha, ela termina para dentro, formando, então, dois arquinhos na ponta. Nós temos o mucronado, que a sua ponta ela é curta, dura e isolada. Então, ele tem uma ponta mais durinha e isolada. Nós temos o obtuso, que ele é terminado em um ângulo obtuso, então ele é mais arredondadinho na sua ponta, sem nenhuma reentrância. Nós temos o retuso, que ele é truncado e ligeiramente emarginado, às vezes com um apículo central. Então, ele tem uma ponta mais reta, porém entrando um pouco para dentro. E nós temos, então, o truncado, que ele parece ter sido cortado transversalmente. Então, a folha ela é reta no seu ápice. Sobre a base, agora próximo ao limbo. Então, ela pode ser acunhada, atenuada, auriculada, cordada, hastada, oblíqua, obtusa, reniforme ou sagitada. E a truncada. Então, vamos conhecer cada um. Então, a acuneada. Então, ela é uma forma de cunha, base de bordos retos e convergentes. Então, ela tem uma basezinha mais compridinha na ponta. O exemplo é o botão de ouro. Então, nós temos a atenuada, que ela é estreita gradualmente. Então, ela vai afinando de forma estreita até encostar no limbo. Um exemplo é a espirradeira. Nós temos a auriculada, que ela é terminada por partes ou apêndices com forma de orelha. Então, na sua basezinha, ela termina numa forma mais diferente. Um exemplo é a serralha. Então, ao juntar com o limbo, ela forma tipo algumas orelhinhas. Nós temos a cordada, que a sua base é reentrante com lóbulos arredondados. Então, a base ela não vai ser reta, ela vai entrar para dentro. Como a da violeta. Nós temos a hastada, que a base ela é reentrante com os lóbulos agudos e voltados para o lado de fora. Como exemplo da micânia SP. Então, os lóbulos vão formar aquele arco para dentro, mas as suas pontas elas vão ser mais apontadas para o lado de fora e agudas. Nós temos as oblíquas, que é terminadas por lados desiguais e assimétricas. Então, nós podemos ver que um lado termina antes que o outro, como a da cordeal. Nós temos, então, as obtusas, que elas terminam em um ângulo obtuso, então elas são bem retinhas, como a do bico de papagaio.
Nós temos a reniforme, que a sua base é reentrante, com lóbulos largos e arredondados. Que são as que têm formato de rim. É a centela asiática, um exemplo. Então, eles entram para dentro, porém seus lóbulos são arredondados e largos. E nós temos a sagitada, que a sua base é reentrante, com lóbulos pontiagudos e são voltados para baixo. Como o exemplo do tinhorão. Então, sua base entra, mas os seus lóbulos eles são voltados para baixo e pontiagudos. Nós temos, então, a truncada, que a base parece ter sido cortada em um plano transversal. Então, ela é bem reta. A divisão. A divisão ela pode ser de folha simples, folha composta, folha recomposta. Então, as folhas simples, o limbo ele é inteiro e não se divide em partes. Então, ela pode ser inteira, lobada ou secta. Nós temos as compostas, que elas têm o limbo dividido em folíolos com seus respectivos foliólos. Então, ela é unifoliada, bifoliada ou trifoliada, palmada ou pinnada. Então, vamos conhecer cada uma. Então, com um único folíolo, a caracterização é feita pela observação da presença de um pulvino, que é uma articulação entre o pecíolo e o limbo. A bifoliada, com um par de folíolos. A trifoliada é com 3 folíolos saindo do mesmo ponto. A palmada, com 5 ou mais folíolos saindo do mesmo ponto. E as pinnadas, que com mais de 3 folíolos saindo do mesmo ponto na arraque central. Pode ser parapinnada, que termina com um par de folíolos, ou imparipinnada, que termina com um folíolo. E nós temos, então, as recompostas, que ocorre quando o folíolo é subdividido em foliólos, agrupados em pinnas, em que cada pinna aparece uma folha pinnada. Então, aqui nós temos um exemplo de uma folha recomposta. E essa foi a aula de hoje. Te espero na próxima aula.